Tem gente que diz assim, Suzuki, o lado de um polígono é o segmento que une dois vértices e para por aí. Por que isso está errado? Por que eu não posso dizer o lado de um polígono é o segmento que une dois vértices? Porque presta atenção, este segmento ele une dois vértices e é o lado. Agora, este segmento ele une dois vértices e ele não é lado, ele é diagonal. Qual que é a diferença entre este segmento que une dois vértices e esse segmento que une dois vértices? Esse segmento ele une dois vértices consecutivos e este segmento ele une dois vértices não consecutivos. Suzuki, acho que eu entendi, então vamos continuar para você entender 100%, presta atenção. Este segmento aqui, ele uniu dois vértices não consecutivos, presta atenção. Cada vértice ele possui outros dois consecutivos. Ó, esse vértice ele possui esse e esse como sendo consecutivos. Esse vértice possui esse e esse como sendo consecutivos. Esse vértice possui esse e esse como sendo consecutivos. Ou seja, cada vértice possui outros dois consecutivos. De novo, olha para o meu dedo. Cada vértice possui outros dois consecutivos. Tudo bem o que eu falei? Agora, se cada um vértice possui outros dois consecutivos, presta atenção. Lado é o segmento que une dois vértices consecutivos. Diagonal é o segmento que une dois vértices não consecutivos. Por isso, pessoal, presta atenção. Escolhe esse vértice. Está escolhido. Se você escolheu um vértice, você não liga o vértice nele mesmo. Agora, como eu acabei de falar, cada vértice tem dois consecutivos. Se eu ligar esse vértice nesse ou nesse, você não vai ter diagonal, você vai ter lado. Concorda comigo? Por quê? Porque lado é o segmento que une dois vértices consecutivos. Então eu tinha 5 vértices, presta atenção. Eu tinha 5 vértices, eu escolhi um. Eu não ligo ele nele mesmo e também não ligo ele nos dois consecutivos, senão eu vou ter lado. Então, dos 5 vértices, se eu escolhi um, tira 3, sobram quantos? 2, que são os dois não consecutivos. Então, em relação a este vértice, eu possuo esse e esse que são não consecutivos. Se são esses dois que são não consecutivos, ligou significa que desse vértice partem duas diagonais. Vou continuar. Escolhe esse vértice. Desse vértice, se eu escolho, eu tinha 5, escolhi um. Esse vértice 1, eu não ligo nele mesmo. Esse vértice tem esse consecutivo e esse consecutivo, ou seja, desse vértice você tem mais 2 consecutivos. Se dos 5 você tira o próprio vértice mais 2 consecutivos, sobram quantos? Sobram 2, olha para mim. Sobram quais? Esse e esse. Se eu ligar aqui, eu tenho 2 diagonais. Suzuki, então eu entendi. Eu tenho 5 vértices. Cada vértice que eu escolho, eu tiro ele mais os 2 consecutivos. Então eu tiro 3, sobram 2. Ou seja, de cada vértice partem 2 diagonais. Pentágono, como eu tenho 5 vértices e de cada vértice partem 2 diagonais, é só fazer 5 vezes 2, certo ou errado? Errado. Por que não é só fazer 5 vezes 2? Olha para mim. Se eu penso 5 vezes 2, eu penso assim, ó. Daqui partem 2, daqui partem 2. Até agora tudo ok. Daqui partem 2, só que olha aqui, ó. Uma diagonal, um segmento que une 2 vértices consecutivos. Eu ligo esse aqui, eu conto a mesma diagonal de novo. Se eu ligar aqui, tudo bem. Agora, olha quando eu chegar aqui, ó. Já contei essas duas, já contei essas duas, já contei essas duas. Se eu fizer 5 vezes 2, eu vou contar cada diagonal 2, quando na verdade era para eu ter contado somente uma vez. Como uma diagonal une 2 vértices consecutivos, se eu fizer 5 vezes 2, eu contei cada diagonal 2 vezes, quando era para ter contado só uma. Por isso é só dividir isso aqui por 2. Então, um pentágono ele possui 5 diagonais. Suzuki, não sei se eu entendi 100%, mas estou achando que eu entendi. Então, olha para mim. Vamos fazer mais 2 exemplos. Pega um quadrilátero. Se é quadrilátero, tem 5... Desculpa, se é quadrilátero, tem 4 vértices. Se tem 4 vértices, tem... se é quadrilátero, tem 4 lados. Se tem 4 lados, tem 4 vértices. 4 vértices. Escolhe um. Escolhi aqui, Suzuki. Beleza. Esse vértice você não liga nele mesmo. Quantos consecutivos que ele tem? 2. Então você tem um, ligou nesse, é lado. Se dos 4 vértices você escolheu um e tirou os 2 consecutivos, quantos não consecutivos? Somente um. E aí você liga, ou seja, de cada vértice parte
uma diagonal. Só que se de cada vértice parte uma diagonal, se eu fizer 4 vértices, de cada vértice parte uma diagonal, 4 vezes 1. Se eu fizer só isso, cada diagonal eu contei 2, quando era para ter contado só uma. O que eu tenho que fazer? Divide esse por 2, por isso de fato eu tenho 2 diagonais. Pensa no hexágono para a gente encerrar e generalizar. Você tem hexágono, então você tem 6 lados. Se você tem 6 lados, você tem 6 vértices. Escolhe um vértice. O vértice eu não ligo nele mesmo e também não ligo nos 2 consecutivos. Então, de cada um dos 6 vértices, escolhe ele mais 2 consecutivos. De cada um dos 6 vértices partem 6 menos 3, 3 diagonais. Se cada um dos 6 vértices, de cada um dos 6 vértices partem 3 diagonais, teoricamente o que eu tenho que fazer? 6 vezes 3. Só que se eu fizer 6 vezes 3, eu contei cada diagonal, 2 quando era para eu ter contado uma. É só dividir isso aqui por 2. 6 vezes 3, 18, dividido por 2, 9. O hexágono vai possuir 9 diagonais. Tudo bem, pessoal? Vamos ver se a gente entendeu certinho o que foi feito. Presta atenção. Se sempre que eu pegar um vértice, eu tiro ele mais os 2 consecutivos, esse 3 é o quê? É o número de vértices em que eu não consigo ligar para formar uma diagonal. Uma vez um exercício da FUVEST pediu assim: quantas diagonais partem de cada vértice de um polígono de 90 lados? Quantas diagonais partem de cada vértice de um polígono de 90 lados? O que você tinha que fazer? 90 lados, 90 vértices. Ele não perguntou o número total de diagonais, ele perguntou quantas diagonais partem de cada vértice. Você escolhe um vértice, liga nele mesmo? Não. Liga nos 2 consecutivos? Não. Então, de cada vértice partem o número de vértices menos 3. Ou seja, se o polígono tinha 90 vértices, 90 menos 3, 87. De cada vértice partem 87 diagonais. Assim como, pessoal, quando é um pentágono, vamos lá, quando é um pentágono, de cada vértice partem 2 diagonais. Quando é um quadrilátero, de cada vértice parte uma diagonal. Quando é um hexágono, de cada vértice partem 3 diagonais. Sempre o número de vértices menos 3, porque você tira o próprio vértice mais os 2 consecutivos. Olha que coisa mais linda. Generaliza isso agora. Se um polígono tiver n lados, ele tem o quê? N vértices. E se ele tem n vértices, de cada um dos n vértices partem quantas? N menos 3 diagonais. Porque se você escolher um entre os n vértices, você tira o próprio vértice mais os 2 consecutivos. E aí você faz número de diagonais. Como é que você calcula? Olha que coisa mais linda. Se o polígono tem n lados, tem n vértices. De cada um dos n vértices partem n menos 3 diagonais. Só que se eu fizer n vezes n menos 3, eu conto cada diagonal 2, quando era para ter contado só uma. E se em matemática eu contei 2, quando era para ter contado só uma. Por isso, pessoal, que desde o seu primeiro ano de ensino médio você aprendeu que o número de diagonais, como é que você faz? N vezes n menos 3 dividido por 2. Você faz uma prova do Enem que é feita de raciocínio, de interpretação. Não adianta você saber a fórmula pronta se você não souber de onde saiu. Muitas vezes a gente tem a falsa sensação de que se a gente souber a fórmula, a gente vai resolver todos os nossos problemas. Isso não é verdade, principalmente numa prova de raciocínio como a do Enem. É muito importante que nós saibamos o caminho para você chegar até uma fórmula. Agora, você nunca mais vai esquecer. Por que você usa n menos 3? Porque, afinal de contas, se você escolher o vértice, você tira os 2 consecutivos, porque se ligar os consecutivos vai ser lado, e aí você faz, então, n vezes n menos 3, dividido por 2. Tudo bem, galera? Vamos fechar esse primeiro vídeo. O próximo vídeo, então, já vai vir com soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Tranquilo? Um grande abraço, até a próxima.